Fale, turma! Mais uma aula de Física 1 para vocês. Hoje a gente vai ver o conteúdo de velocidade média dentro da cinemática. O que é a velocidade média, pessoal? É uma grandeza física que a gente está preocupado todos os dias com ela. Toda vez que você faz deslocamentos, que você percorre distância, a primeira preocupação sua, minha, nossa, é saber quanto tempo irá levar para nós percorrermos os deslocamentos ou percorrermos as distâncias. Então, a velocidade média é uma grandeza física que relaciona distância e tempo que leva para ser percorrida essa distância, tá bom? Então, vamos lá. Velocidade média eu represento por Vm. O que ela é? Uma grandeza física e ela mede a rapidez média. Eu vou grifar aqui, tá? Mede a rapidez média em que os espaços são percorridos, em que as distâncias são percorridas. Eu vou trazer para você aqui um esquema onde eu tenho uma reta que eu estou medindo as posições em metro, os espaços medidos em metro, tá? E perceba que aqui as posições andam de 10 em 10, 10, 20, 30, 40, 50. Inicialmente, o nosso amigo aqui está na posição 10 metros. Essa é a posição ou espaço inicial. Depois de um certo tempo, ele passa a ocupar a posição 50. Quanto tempo levou para sair do 10 e chegar ao 50? Levou um tempo de 10 segundos, tá bom? E aí a gente pode calcular qual a rapidez média desse movimento. Gente, o que é então, e aí eu vou definir por meio de fórmula, tá? O que é a velocidade média desse movimento? Turma, a velocidade média nada mais é que uma divisão entre as duas coisas que aparecem aqui. O que aparecem aqui? A distância que ele percorre e o tempo que ele percorre. Então, toda vez que nós estivermos preocupados em saber em quanto tempo foi realizado uma certa distância, nós estamos calculando intuitivamente quem? A velocidade média, beleza? Vamos pegar o exemplo nosso aqui então, e aí nesse caso do nosso exemplo, nós vamos ter a distância sendo de 10 a 50. De 10 a 50, a distância vai ser quanto, pessoal? 40, né? Por quê? Pego o espaço final ocupado, 50, e subtraio de onde saiu, que é o 10. 10, 50 menos 10, 40. E quanto tempo levou, então, para que fosse percorrida essa distância? Levou um tempo de 10. 10 o quê? 10 segundos. Em 10 segundos foi percorrida a distância de 40 metros. E aí a gente vai saber a rapidez média desse movimento. Quando nós calcularmos essa divisão, então, e aí divide 10 por 40, o resultado dá 4. Nós vamos obter, então, que a velocidade média é 4 metros por segundo. O que quer dizer isso aqui, gente? 4 metros por segundo. Quer dizer que a cada 1 segundo, esse jogador aí tem a capacidade de percorrer a distância de 4 metros. Beleza? Então, ó, a cada 1 segundo ele percorre 4 metros. Nós sabemos que em 2 segundos ele tem a capacidade de percorrer 8 metros e por aí vai, beleza? Então nós já calculamos aqui a velocidade média. Para esse nosso exemplo é 4 metros por segundo. A cada 1 segundo, a média que ele percorre de distância é de 4 metros. Então, ó, isso daqui nada mais é que a rapidez média que os espaços estão sendo percorridos. Turma, toda vez que fala em rapidez média, lembra que vai ser relacionado com o tempo, tá? Rapidez média que os espaços são percorridos. Eu vou falar no tempo, tudo bem? Espaço e tempo. Certo, então? Mas, ó, vamos pegar um exemplo, um outro exemplo, eu vou apagar aqui e vou botar um exemplo qualquer, porque a gente também, quando fala nesse assunto, a gente começa a falar em unidades de medida. E essas unidades de medida nem sempre serão no metro, no segundo, pode ser em hora, pode ser em quilômetro, tá bom? Pode ser em quilômetro e relacionando com minuto, enfim. As unidades vão se relacionar, elas vão se misturar. Então, preste atenção bem aqui, vou pegar um exemplo, tá? Um móvel percorre
a distância, um móvel percorre a distância de 200 quilômetros, note que já mudei aqui a unidade de medida, em 2 horas. Qual a velocidade média? Então ele quer saber aqui qual a rapidez média desse movimento, em que ele vai percorrer uma distância em um certo intervalo de tempo. Bem, então é muito simples, ele quer saber a velocidade média, ele deu a distância percorrida é de 200 quilômetros, e o tempo que ele percorre essa distância é de 2 horas. Bem, muito simples, é só a gente fazer então aqui o cálculo da velocidade média. Velocidade média é igual a distância percorrida no tempo. E aí vai ficar assim, ó, distância percorrida, 200 quilômetros. Tempo decorrido para percorrer essa distância, 2 horas. Velocidade média, então, no trajeto será de 100 quilômetros por hora. O que quer dizer isso, então, turma? Muito simples, quer dizer que esse móvel aí, no movimento dele, na média, ele tem a capacidade de a cada 1 hora percorrer a distância de quanto? De 100 quilômetros. Então é isso, a velocidade média calcula a média da distância percorrida na unidade de tempo. Como assim na unidade de tempo? Em 1 segundo, em 1 hora, tá? Sempre assim, quanto ele percorre em 1 segundo, quanto ele percorre em 1 hora. Então, é a distância na unidade de tempo. Distância pelo tempo, velocidade média. Agora eu vou fazer um outro exemplo em que eu vou misturar as unidades de medida. Eu vou falar em metro, eu vou falar em segundo, em quilômetro e em hora, tá? Olha só, colocar aqui então outro exemplo pra gente. Um móvel percorre 100 quilômetros em 60 minutos. Qual a velocidade média? Então, olha só, vou separar aqui, tá? Qual a velocidade média? Então, ele quer saber o VM, qual a velocidade média, é o que ele quer saber, sabendo que a distância percorrida é de 100 quilômetros e o tempo é de 60 minutos. Bem, a gente sabe que 60 minutos corresponde a 1 hora. Podia ser também, eu podia colocar em quilômetro por minuto, mas o que é comum? O que é comum é quilômetro por hora, até porque lá no velocímetro do automóvel vai estar marcando em quilômetro por hora, tá bom? Mas podia ser quilômetro por minuto? Podia ser também. Se a questão pedisse isso, podia ser quilômetro por minuto, mas tradicionalmente se pede em quilômetro por hora nesse caso, tá bom? Então, ó, vamos fazer a questão aqui, né? Então eu já sei que esse tempo de 60 minutos é o tempo de 1 hora, tá? Mesma coisa. Daqui a pouco eu vou relacionar, vou ensinar como é que se passa, como é que se converte, né? Mas você já entendeu aqui que se eu tenho 60 minutos corresponde a 1 hora. Como é que eu cheguei no 1 aqui? Eu tive que dividir os 60 minutos por alguém. 60 dividido por 60 deu 1 hora. Então, toda vez, daqui a pouco eu vou padronizar isso, tá? Mas toda vez que tiver em minuto e eu quiser passar para a hora, basta eu pegar esse valor que está em minuto e para chegar até em hora, eu vou ter que pegar o valor em minuto e dividir por 60. Se eu quiser fazer o inverso disso, se eu quiser pegar o que está em hora e passar para minuto, eu vou ter que fazer o inverso do que eu fiz, né? Então, eu vou ter que pegar o que está em hora e multiplicar por 60. Tudo bem? Aqui era de minuto para hora. Então, eu peguei o que estava em minuto, 60, e dividi por 60. 60 dividido por 60 dá 1. Deu 1 hora, tá bom? Vamos fazer, então, a divisão aí, que é muito simples, é muito fácil.
Então vai ficar assim, ó. Velocidade média é distância dividido pelo tempo. Velocidade média, a distância 100 quilômetros. O tempo é de 1 hora. Então a velocidade média será de 100 quilômetros por hora. Quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que a cada 1 hora esse móvel tem a capacidade de percorrer 100 quilômetros de distância, tá bom? Caso ele percorresse 2 horas de tempo, ele faria uma distância média aí de quanto? De 200 quilômetros. Caso ele percorresse 3 horas de tempo, ele faria uma distância média de 300 quilômetros. Caso ele percorresse em 4 horas de tempo, ele faria uma distância média de 400 quilômetros e por aí vai, tá bom? Mas ó, aqui foi fácil essa questão, por quê? Porque o tempo eu trouxe em 60 minutos. Mas e se o tempo tivesse em 40 minutos, por exemplo? Não vai ficar tão evidente assim essa passagem, né? Então a gente vai utilizar um exemplo quando for 40 minutos, por exemplo. Vou deixar você bater um print aqui da tela, tá bom? Pausar e copiar isso daí. E vou passar, então, para um outro exemplo. Esse exemplo aí de um tempo mais quebrado, né? Então, ó, o móvel percorre uma distância, um móvel percorre 120 quilômetros em 40 minutos. Qual a velocidade média? E agora eu vou pedir a unidade de medida, tá? Qual a velocidade média? Qual a velocidade média em quilômetro por hora? Olha, pedi a unidade, então sendo assim eu vou ter que passar todo mundo para as unidades de quilômetro e para hora, tá bom? Vamos lá. Ele quer saber a velocidade média, então, na unidade quilômetro por hora. Tem que ter, então, tem que aparecer no final essa unidade aqui para velocidade, tá bom? Toda a grandeza física, eu preciso medir com uma unidade de medida. Então, no caso da velocidade, são duas as unidades aqui, tá? Metro por segundo e quilômetro por hora. Beleza. Então, a distância percorrida aqui pelo móvel é de 120 quilômetros, percorrido no tempo de 40 minutos. O cara voou, né? Quase um carro de Fórmula 1 aí. Beleza. Vamos lá então, gente. A distância está batendo. A unidade dela está combinando com a unidade da velocidade. Mas o tempo não está casando aqui, né? A sua unidade. Aqui o tempo está em minuto. E lá na velocidade, a unidade está em hora. Então tem que ser convertido de minuto para hora esse tempo aí. Como a gente faz isso então? Ó, conversão de minuto para hora, tá bom? Conversão de minuto para hora. Vai ser assim então, gente. Eu sei que 60 minutos corresponde a 1 hora, e aí eu vou fazer o que eu já tinha feito, mas eu vou padronizar e vou deixar você copiar isso aqui, tá? De minuto para hora, então, eu já sei que se eu quiser passar de minuto para hora, eu tenho que pegar o que está em minuto e dividir por 60. Se eu quiser passar de hora para minuto, eu tenho que pegar o valor que está em hora e multiplicar por 60. Nesse caso aqui, ó, o tempo nosso corresponde a 40 minutos. Ei, está em minuto. Minuto para hora, divide por 60. 40 dividido por 60, então, é esse o cálculo que a gente precisa realizar. Então, ó, calculando esse tempo aí, vai ficar 40, tá, minutos dividido por 60.
E aí, quando eu fizer esse 40 por 60, o resultado já vai sair em hora. E aí, esse tempo vai ficar, então, o tempo de... Corta aqui, né, o 0 com 0, e aí tem 4 dividido por 6. Eu posso fazer a simplificação. O que é a simplificação? É dividir em cima e embaixo pelo mesmo divisor. No caso aqui é o 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2. Dá 2 em cima. E 6 dividido por 2 dá 3. Então, note que 40 minutos corresponde a 2/3 de hora. O tempo está em hora, tá, pessoal? Dividiu por 60, o tempo vai ser marcado em hora. Beleza. Vamos lá, então, realizando aí o cálculo dessa velocidade média, tá bom? Eu sei que você já realizou o print dessa parte aqui, então agora eu vou calcular a velocidade média desse outro lado. Vai ficar assim, então, turma. Velocidade média. O que é a velocidade média, gente? É a distância que se percorre em um certo intervalo de tempo. Tá bom? Distância pelo tempo é a velocidade média. Então, bora lá. Velocidade média. Agora eu já sei que a distância está em quilômetro e o tempo nós conseguimos passar ele para hora. Está aqui de preto, ó. Então, vamos colocar aqui, distância percorrida aqui na parte de cima, tá? Substituindo ΔS aqui, tá em cima, eu vou botar aqui em cima da divisão. Quanto é? 120 quilômetros. 120 quilômetros. Tempo, atenção, o tempo é de 2/3 de hora. Agora a gente precisa ter muito cuidado aqui. Por quê? Aqui eu tenho uma divisão, uma fração dentro de uma fração. Fração de fração. Como é que a gente resolve, então, essa divisão que existe aqui? Toda fração é uma divisão, tá bom? Então, como é que a gente vai resolver essa divisão desse de cima por esse de baixo? Turma, nós vamos fazer do seguinte modo. Nós precisamos, vou fazer de preto aqui, mudando a cor, tá? Eu vou preservar o de cima, 120, sem as unidades, tá? Eu já sei que as unidades vão sair em quilômetro por hora. Já sei que quando eu terminar tudo aqui, a unidade já vai estar em quilômetro por hora. Beleza? O que eu vou fazer, então? Eu preservo o de cima e vou multiplicar pela segunda parte dessa fração, 2/3. Só que ela será o quê? Invertida. Vou multiplicar pela fração de baixo invertida. Ela é 2/3. O inverso dela é 3/2. Para ficar fácil, então, isso aqui, eu posso fazer de duas formas. Ou eu posso realizar primeiro a multiplicação com o número 3 e depois dividir por 2. Ou eu posso também, primeiramente, dividir o 120 pelo 2 e o resultado multiplicar com 3. Eu vou fazer o que é mais fácil, pegar o 120 e dividir ele logo por 2. 120 dividido por 2 dá 60. 60 agora eu tenho que multiplicar com 3. 60 multiplicado com 3, 180. Falei que tinha voado, né? Ele voou. Fez voar esse movimento aí, não foi? Então, ó, 180 km por hora. Essa foi a velocidade média que esse automóvel percorreu. Ele foi muito rápido, né, professor? A média dele foi muito rápida. Mas aí eu vou traçar uma discussão aqui de velocidade média. Significa que em todo momento ele esteve com essa velocidade de 180 km por hora? O que você acha? Será que foi possível ele em todo momento manter a velocidade de 180 km por hora? Isso aqui é um carro quase de Fórmula 1, né, na verdade. Não é um problema muito do nosso cotidiano, mas tudo bem. É só para a gente entender, tá? Turma, é o seguinte, quando eu calculo a velocidade média, não necessariamente quer dizer que em todo momento da sua trajetória ele percorreu com essa velocidade. Pode ser que em algum momento ele tenha percorrido com 200,
em outro momento com 240, e pode ser que em algum outro momento ele percorreu com 60, 100 ou então percorreu com 120. Mas na média de todas as velocidades, na média de tudo isso, é como se ele tivesse percorrido todo o trajeto com 180 km por hora. Isso que é média, é o valor que é capaz de substituir todos os demais valores de velocidade que foram realizadas por esse móvel, tá bom? Não quer dizer necessariamente que o movimento aconteceu com a mesma velocidade, mas que a média das velocidades foi essa aqui. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. E tem um movimento que, de repente, o cálculo da velocidade média vai valer, o valor da velocidade média vale a mesma coisa que a velocidade em todos os momentos da trajetória? Tem um movimento, um tipo de movimento que, se você calcular a velocidade média, obter esse valor aqui, esse vai ser o valor que o móvel percorreu a todo momento a sua trajetória, sempre com essa mesma velocidade. É chamado de movimento retilíneo uniforme, que não é do interesse dessa nossa aula aqui. Essa nossa aula é só falar de velocidade média, mas depois, futuramente, a gente vai ver esse estudo, tá ok? Bem, eu vou parar por aqui para a gente realizar mais um outro vídeo, para não ficar muito longo esse vídeo aqui. Próximo vídeo eu vou realizar então com vocês conversão de unidade de velocidade, de metro por segundo para quilômetros por hora, ok?